Mas agora a gente conversa sobre o mesmo tema com o Fernando Molica. Molica, como que você avalia a posição do Ministério da Saúde com relação a essa nota envolvendo hidroxicloroquina? Bem, o Ministério da Saúde soltou essa nota que você leu há pouco. Essa nota, ela precisa, para valer, ela precisa de uma medida simples. O tal Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Insumos Estratégicos, tem que ser demitido. Se ele for demitido agora, ainda estamos aqui de manhã, nesta segunda-feira, então o Ministério da Saúde vai, enfim, desautorizá-lo. Aí a nota que o Ministério da Saúde soltou vai valer. Aí vai ser uma nota digna de confiança. Caso contrário, não. A gente vai estar de novo diante de outra situação absurda. Estamos no meio de uma pandemia, mais de 600 mil mortos no Brasil por essa pandemia, pela Covid, e tem que conviver com esse tipo de mentira. Mentira, a palavra é essa. A nota técnica divulgada, assinada pelo senhor Hélio Angotti Neto, é mentirosa, porque ela questiona a efetividade das vacinas, questiona a segurança das vacinas e diz que, diferentemente das vacinas, a cloroquina é que é segura e efetiva. Isto é uma mentira. Não sou eu, Fernando Molica, que está dizendo isso, Eu sou jornalista, não sou cientista, não sou médico. Quem diz isso é a comunidade científica internacional. Os números dizem isso. Quando a gente vê a queda no número de mortos pela Covid no Brasil, no mundo inteiro, isso é consequência da vacina, não é consequência da cloroquina. Cloroquina, no início da pandemia, houve ali alguma discussão sobre ela, teve um cientista francês que falou que era eficiente, ele foi obrigado a se desmentir, ele foi obrigado a voltar atrás, porque ele viu que ele não estava correto. Então, insistir nessa questão é algo mentiroso. Isso não pode ser feito em nome, com dinheiro público. Isso não pode ser feito por alguém que ocupe um cargo público no Ministério da Saúde. Isso gera desinformação, isso, no limite, gera mortes, porque são pessoas que deixam de se vacinar. Ainda temos regiões no Brasil, áreas no Brasil, principalmente na região norte, onde a quantidade de vacinados é muito pequena. Continua, além das dificuldades normais de acesso, regiões, barco, etc., tem muita gente com medo de tomar vacina. Enquanto isso, nós temos internados, tanto na rede pública quanto na rede particular. 90% das pessoas internadas hoje com Covid são pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Então, tem gente em UTI, tem gente morrendo por causa disso. E aí vem o Ministério da Saúde para contrariar. A gente lembra na CPI, uma das vezes em que o ministro Queiroga esteve na CPI, foi perguntado para ele quando é que o Ministério da Saúde iria se manifestar oficialmente sobre a cloroquina, sobre a não validade, a não efetividade da cloroquina. Ele disse que estava aguardando um relatório do CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde. Pois bem, esse relatório do CONITEC demorou para sair, teve ali uma série de dificuldades para ser votado e aprovado, mas foi aprovado e condena a cloroquina. Condenar no seguinte, ela serve para aquilo que ela serve, não serve para Covid. Esse relatório está pronto. Aí, para evitar que o Ministério da Saúde tome uma atitude efetiva de não utilização da cloroquina, aí vem esse relatório, um relatório que é mentiroso, assinado por alguém que ganha salário do povo brasileiro para divulgar isso. Isso é absurdo demais. Isso aumenta ainda mais a insegurança em relação à vacina. Isso faz com que muita gente tenha medo de se vacinar. Isso pode levar pessoas à morte. A gente não está brincando, isso não é uma opinião. Qual é o time melhor, se é o Palmeiras ou o Corinthians? Não, a gente está falando de ciência, a gente está falando de comprovação científica. Enfim, é algo irresponsável, algo absurdo. Então, para valer a nota do Ministério da Saúde, esse secretário tem que ser demitido hoje, imediatamente. Já senadores, eu conversei com o senador Humberto Mota, disse que vai convocá-lo para o Senado, vai convocá-lo para que ele preste esclarecimentos à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Também a rede já diz que vai entrar no Supremo para que ele seja demitido e esse relatório seja retirado. E por último, só para a gente ressaltar, no fim de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a questionar a efetividade das vacinas, voltou a dizer que o número de crianças mortas pela pandemia é insignificante. Ele usou essa palavra, insignificante.
para falar de mortes de crianças, que até dezembro havia aí a comprovação de 301 mortes de crianças por conta da Covid. Como assim insignificante? Aí ele ainda diz que não sabia de casos de doenças, de crianças internadas ou mortas. Aí fala em número insignificante. Não pode. A gente não pode ficar brincando com a vida das pessoas. Muriel. Molica, pois é, eu gostaria de saber como é que você enxerga essa insistência do governo em continuar, então, insistindo na hidroxicloroquina como um tratamento. Olha só, isso é uma posição política. Isso não pode ser uma posição científica. Você pode ter, é uma questão de fé. Fé é algo que cada um de nós tem um direito a ter. Podemos acreditar em Jesus, nos orixás, podemos acreditar em Buda, podemos acreditar nas forças da natureza. Isso é uma convicção. Cada um de nós tem o direito de acreditar ou não. Isso é uma questão de fé. A gente está falando no campo da fé. Mas a gente não está falando no campo da saúde pública. A gente está falando no campo da ciência. Então não tem fé. O presidente acha que... Olha, o presidente é um militar aposentado. Ele não tem que achar, não tem que achar ou deixar de achar nada sobre cloroquina. Isso não é achar. Ele tem que seguir as normas científicas. Ele tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição. Então não é uma questão de fé. A questão, e ele sabe disso, o presidente não é burro, o presidente sabe disso, ele chegou à presidência da República, ele é uma pessoa capacitada, senão ele não chegaria à presidência. O que ele está fazendo é jogar para a torcida, é jogar para os bolsonaristas radicais, para a sua base, fomentar cada vez mais esse entusiasmo e de olho para conseguir chegar ao segundo turno das eleições. É uma medida irresponsável, é algo que não pode ser feito, isso não pode ser falado por autoridade. Isso não é achismo, não é achar, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é uma questão de comprovação científica. E aí vem o presidente também no fim de semana e questiona a história da menina lá de São Paulo, de Lençóis Paulista, que passou mal depois de tomar a vacina. Foi comprovado que a doença dela não tem nada, que a reação, que o que ocorreu com ela não tem nada a ver com a vacina, não foi nenhuma reação. Aí vem o presidente aí na conversa no fim de semana e diz, mas será que foi? Será que não foi? Não, isso não pode ser feito, isso não pode acontecer mais. Isso é absurdo demais. Muriel.